Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dualidade. E como sempre, no início dos nossos programas, vamos refletir juntos. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Madre Teresa de Calcutá. Até rimou, né? É realmente quando a gente faz, seja qualquer ação, qualquer gesto, qualquer palavra, tem que ser transmitido, temos que deixar fluir esse amor que está dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração, em volta de cada um de nós, não é? Bom, hoje nós vamos receber aqui, com muito carinho, uma pessoa que você já conhece, que também tem esse carinho todo, nós sabemos. Ele é orador, ele é escritor, ele é apresentador do programa O Despertar da Consciência. Apresentador, assim, ultimamente está junto com a gente, né? Mas ele dá todas as dicas, toda a aula, toda a informação necessária para que a gente aprenda muito. E ele vai ensinar um pouco para a gente hoje. Nós vamos receber, então, Sebastião Camargo. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Gratidão é nossa. Então, você escreveu o livro Despertar da Consciência, tem algum outro a caminho? Tem um outro que já está sendo gestado, porque o Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, já está indo para a 7ª edição, mais de 30 mil exemplares vendidos, e agora tem um que é uma lupa que colocamos dentro dele, no processo de autocura, e fizemos 7 terapêuticas, são 10 capítulos também, mas são 7 terapêuticas para que a criatura que por ele se interesse possa colocar em ação o seu potencial como co-criador divino. Muitas palestras? Bastante. Às vezes temos mais de uma a cada dia. E quem quiser pedir para você fazer uma palestra na casa ou em algum lugar, como é que faz? Fala com quem? No nosso site, o despertardaconsciência.com.br, tem o contato. Quem coordena a agenda geral é a Jussara Rocha, em Minas Gerais, no 34-3671-2237. E aí cada região do Brasil tem uma pessoa que organiza. Aqui em São Paulo, por exemplo, é a Neuza Marques, no 11-2455-8138. Que ótimo. Então, Sebastião, nós queríamos hoje ver o que a gente pode falar para atingir um pouquinho o coração das pessoas no sentido de autocura. O tema hoje, então, vai ser autocura aqui no Dualidade, porque muitas pessoas se reclamando de dor, sentindo, né, o joelho, o estômago, a cabeça. Então, nós sabemos que pelo estudo que você traz para a gente, inclusive pelo livro, você dá muitas dicas, fala como a pessoa pode se curar, porque tem muitos também que estão aí sem plano de saúde, não é? Tem muitos que estão sem condição de pagar um médico especializado, e nós sabemos que através, né, dos seus ensinamentos, muita coisa a gente mesmo pode fazer por nós. O que você fala para o nosso público? Vamos começar com Jesus, que já anunciara que somos deuses. Faremos não é o correto, como ele disse. Farão é um decreto, coisas maiores do que agora faço. Nós poderíamos começar com a frase de André Luiz, que está na obra Entre a Terra e o Céu. Um dia o homem ensinará ao homem. Creio que é esse momento agora. Sim. Que a cura para todos os seus males reside nele próprio. Se está em nós, nós precisamos compreender o que é o homem. E conforme Allan Kardec, na obra Gênese, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, o princípio dirigido, o corpo. O corpo representa para esse espírito, que é a nossa consciência, a sua criação, da qual ele seria Deus. Para Joana de Ângeles, esse espírito sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. O que nós precisamos aprender é entrar em contato, fazer essa conexão ou a reconexão com a nossa própria realidade. Muitos desconhecem esse potencial interno, conforme consta até no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. É verdade. E, por exemplo, as pessoas que hoje em dia têm muita dor de cabeça, não é? Não se sabe se é da coluna, se é de enxaqueca, se é do estômago, se é do fígado. Nesses auges aí de dor dentro de um trabalho, às vezes dentro do ônibus, a pessoa ou dirigindo, tem alguma forma dela auto se dominar
e fazer com que pelo menos essa dor diminua antes dela ou chegar no médico ou tomar um remédio? Tranquilamente, isso é a coisa mais fácil que tem. Dor é energia coagulada, quer dizer, alguma coisa está parando. Só de começarmos a respirar com mais tranquilidade e nesta respiração, imaginando a saúde, a paz, o equilíbrio, a harmonia, nós já começamos a trazer esse medicamento para dentro de nós, porque ele já está no entorno, já está na natureza, mas também podemos qualificá-lo para que ele possa atingir o seu objetivo. Então, quando nós começamos a respirar e ao mesmo tempo mentalizar-nos saudáveis, esse ar que respiramos, porque muitos processos de dores de cabeça é falta de oxigenação no cérebro. E essa respiração mais compassada e agora com a mentalização mais adequada, nós acalmamos o próprio organismo e a dor normalmente cessa quase que de imediato. Entendi. Então, veja bem, respirar é tudo, né? Nós temos que aprender a respirar para começar a dominar o corpo, né? E quando for o caso, Sebastião, que eu acho que aí é um pouco mais difícil, uma pessoa que quebrou um braço, pelo menos até ela chegar lá para colocar o gesso, para ter a medicação correta, aí é difícil, né? Tirar a dor, né? Não é tão difícil porque já passamos, já quebramos 2 braços Meu e uma Deus. perna também. Porque a dor está onde você colocar a sua mente. Porque quem sente dor de fato não é o corpo físico, é o perispírito. E se eu, no processo de relaxamento e respiração, de conexão com a minha consciência, com outros seres divinos, eu posso neutralizar a dor. E eu aprendi isso como atleta quando fazia artes marciais. Mas qualquer um pode fazer isso. Se eu concentrar a minha atenção na dor, vai doer mais. Mas se eu começar a concentrar num outro momento, num outro lugar, num estado de bem-estar, eu posso neutralizar, inclusive anestesiar o local da dor, por exemplo. E aguardar chegar no médico. Na minha época, eu quebrei o braço na roça, na fazenda. Era quase 70 quilômetros da cidade e para pegar uma condução, mais de 5 quilômetros. Então eu gastei quase um dia para chegar na cidade. Então você imagina. E uma coisa que ajuda bastante quando a gente está nesse processo, às vezes, se não houve fratura exposta, eu posso pegar um pano, umedecê-lo, colocar às vezes um pouco de sal. Quem tem o chamado mastruz ou até a couve, pode fazer um emplasto que a gente fala, amarra em torno, já alivia bastante. Mas o sal limpinho, não é o sal que nós mexemos lá que está já com um alho, alguma coisa. Então o sal virgem, como nós falamos. E o sal, inclusive, no processo de estancamento da ferida, dependendo da situação, lava direitinho. Nós podemos colocar o açúcar limpinho ou o sal, ele ele não apenas estanca o sangue, ele não deixa infeccionar. Eu ia te perguntar exatamente isso, quando acontece o sangramento. Então usa-se o sal ou o açúcar? O sal ou o açúcar, você pode pegar num pano e prensar, normalmente ele estanca o sangue e não deixa infeccionar. E às vezes até junta, né? Novamente a pele, corta o golpe, né? Exatamente, faz um processo de cicatrização mais rapidamente. Certo. E eu estou falando de experiência própria, não é porque alguém me falou e... Não, é porque eu estou lembrando aqui que a minha mãe fazia isso lá no Rio, quando a gente, né, se cortava, tal, tudo, ou tinha algum golpe, muitas vezes ela colocava açúcar e não precisava dar ponto na pele, a pele rapidamente, né, começava, parece que se juntar, não sei o que acontece. Exato, é um processo bem interessante. Aí deixa eu te falar, Sebastião, e nós estamos falando da matéria, tal, tudo. Como é que a gente pode, porque a gente sabe que a culpa deixa marcas escuras no perispírito, inclusive pontos que podem, de repente, se proliferar até a câncer e coisas mais graves. A culpa é uma coisa bem delicada de nós alimentarmos o nosso espírito. Como é que a gente pode tentar curar, uma vez, pessoas que estão muito tempo, muitos anos, com esse sentimento de culpa e se crucificando, como é que ela pode começar a sarar esses pontos negros no perispírito? Vamos numa situação bem simples e bem fácil de ser exercitada. Por exemplo, Deus exige alguma coisa de nós? Nos pressiona para fazer tal coisa? Criou processos punitivos? Criou enfermidade? Ele não criou nada disso. Então Deus não obriga, não impõe, não exige, não condena,
só que ele não perdoa e também não dá prêmios. Porque não perdoa porque não se ofende. Então, se eu sou um pequeno Deus, eu preciso pelo menos aprender a perdoar-me. Reconhecer que não foi tão legal a minha atitude, mas eu preciso recomeçar. Então, o processo de autoculpa gera pancadas através das emoções violentas no corpo e começa a desorganizar os tecidos. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha debilidade e desejo superar a situação, eu começo a reconstruir esse perispírito, esse processo de auto-perdão e ao mesmo tempo de auto-amor, e repaginando o energismo perispiritual, reflete no corpo e já estabelece a harmonia por aqui também. Existe alguma forma da gente conversar com as nossas células? Isso também é muito simples, muito fácil. Nós podemos começar com boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o emocional e estimulam o progresso. E quando eu tenho noção do que é essas células, fica mais fácil. Mas se eu não tiver inicialmente, eu posso mentalizar o corpo na sua totalidade saudável. Só de eu mentalizar esta onda mental, segundo Joana de Ângeles, André Luiz, ela viaja através da mente, perispírito, cérebro físico, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema sanguíneo e vai aportar-se no interior das células, mesmo que a gente não saiba meditar ou mentalizar na própria célula. Então eu posso criar uma imagem do corpo na totalidade, mas eu posso se conhecer uma imagem de um sistema sendo reconstruído, a imagem de um órgão como se eu estivesse abraçando, e o processo seria mais ou menos assim. Se for a imperfeição moral, uma emoção, eu posso abraçá-la com ternura e convidá-la para que ela mude o curso. De tristeza para alegria, de saúde para de doença para saúde, sempre a virtude oposta. E ao mesmo tempo eu posso abraçar o órgão, mentalizando ou até tocando com a mão, se eu tiver dificuldade, e convidá-lo a que volte à normalidade. Se tiver facilidade, eu posso mergulhar dentro do órgão e abraçar as células com muito amor, com muita ternura e convidar que elas voltem ao equilíbrio, à harmonia, e conseguimos um grande êxito se assim fizermos. Pois é, olha quanto aprendizado, mas nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Convidamos você para ficar aí com a gente e voltar, que no segundo bloco que a gente volta logo, logo. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Voltamos e hoje a Dualidade está conversando com Sebastião Camargo, que é escritor, que é orador, que é apresentador do programa Despertar da Consciência, e estamos falando sobre autocura. Sebastião, vamos por uma situação um pouquinho mais delicada. O ser encarnado que está sofrendo da doença câncer. De repente teve uma notícia agora, há pouco tempo, e não está conseguindo se conformar com isso, e precisa de um autocontrole. Como é que a gente pode ajudar, agora com as suas palavras, com as suas dicas, vamos dizer assim, de autocura, para que esse espírito pelo menos se acalme, para começar uma aceitação? A primeira coisa é falar que câncer é a doença mais fácil de ser curada. E ao mesmo tempo, compreender que é uma doença personalizada. Ela não tem a sua origem num vírus, numa bactéria, num verme, num micróbio, até porque nenhuma das doenças tem origem nesses elementos. Eles são seres que sustentam o nosso corpo. Então ele nasce de um ambiente ácido, de dentro para fora. Mágoas, ressentimentos, ansiedade, angústia, desespero, essa baixa estima. E ao mesmo tempo de uma alimentação indevida ou ácida de fora para dentro. Por exemplo,
As pessoas têm mania de aquecer por 1 minuto no micro-ondas o alimento sem saber que destrói, num minuto, 97% de tudo que há de nobre e transforma vários elementos em cancerígenos. Só isso já seria. Então, uma alimentação alcalina de fora para dentro e, pelo menos, alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de dias melhores, que transforma e fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes. Transforma a ambientação. Células cancerígenas se vivem do alimento tóxico, das emoções, dos sentimentos e pensamentos desgovernados e de uma alimentação pobre ou ácida também. Se nós trabalharmos esses dois conteúdos, as células cancerígenas morrem em pouquíssimas semanas e em menos de 2 meses estaremos com o corpo novinho, porque o energismo do corpo inteiro se renova em alguns dias. Então a gente joga o pensamento em cima daquelas células e lógico, que nem a gente falou no início, né? O negócio é como dar aquilo que a gente está dando, que tem que ser com amor. Então, com o amor envolver a célula para atingir o organismo e ela se desfazer naquele maligno que ela está. Por exemplo, quimioterapia é para quê? Para dizimar as células cancerígenas. Só que a quimioterapia não sabe qual que está enferma. Ela dizima todo mundo que acha pela frente. Só que Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, na lição O Médico Interno, ela narra que nós temos capacidade de criar células com poder quimioterápico. Então agora eu estou criando uma célula para ir lá desmontar a que está enferma, no setor que está enferma. Se eu não sei onde está, eu estou criando através das células-tronco, e eu posso transformá-la em células que eu quiser, ou numa célula com poder quimioterápico, ou em qualquer célula de qualquer tecido do corpo, em qualquer lugar. A mentalização no corpo saudável, essa harmonia, essa ternura, esse auto-amor, eu vou mergulhar no organismo com essa onda mental, abraçando todas as células e convidando que elas se voltem à normalidade. Nem precisa intencionar matar a célula cancerígena. Porque o conteúdo que eu estou criando é alcalino. As cancerígenas vão morrer de fome. Então eu estou fortalecendo as células saudáveis ou as que não estão transtornadas, porque é um transtorno, é uma rebelião, é uma desorganização estrutural dessa própria célula. A partir do momento que a ideia é de harmonia, de saúde, de esperança, e a conduta que eu quero pós a cura é totalmente diferenciada do que eu tinha até criar a doença, é que vai fazer a diferença. Então, para que sarar? Onde vou trabalhar? O que vou fazer? A minha vida vai ter um novo sentido? Porque se não tiver uma reprogramação, dificilmente haverá a cura. Então, o universo precisa sentir a vontade firme de mudar e ter um propósito útil e bom, porque senão a situação não muda. É o que Raul Teixeira já nos ensina, e um outro Raul, o Raul Seixas. Raul Teixeira nos ensina mais ou menos assim. Diante da agressão que gerou a desarmonia, você oferta a harmonia ou a virtude oposta. Sim. Então, diante da ofensa, você oferta o perdão. Diante da calúnia, você ora pelo ofensor. Agora, Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Então você consegue transformar o corpo através da humildade, da sinceridade e da fidelidade depois na aplicação. Humildade para despir do que achamos que sabemos para receber novos conhecimentos. Fidelidade porque eu quero, como autor do meu destino, reconstruir a própria vida. E depois fidelidade conforme as informações que eu vou assimilando nas inspirações, nas intuições ou no conhecimento que busco na aplicação para que aconteça o que almejo. A pessoa precisa ter conhecimentos espíritas para realizar essas experiências? Não precisa, porque todos nós somos espíritos e a doutrina é dos espíritos e qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares, acreditemos neles ou não. Abriu a mente, estabeleceu-se uma abertura, eles chegam com as informações instantaneamente. E quanto à doença, é no próprio espírito, não na matéria agora. Desequilíbrios, desajustes, a pessoa que vive muito com raiva ou muito com mau humor,
como é que ela pode fazer uma força com ela mesma, aplicando essa autocura, para dizer, não, olha, pelo menos essa semana eu quero estar de melhor humor, ou quero estar com menos raiva de tal pessoa, tal situação que aconteceu? Começar com as boas leituras, como eu disse, que enriquecem a mente, acalmam o emocional e estimulam o progresso. Boas músicas, porque a música é a médium da harmonia e a harmonia é a lei que governa o cosmos. Então, com boas músicas, boas leituras, bons papos com pessoas de alto astral, ambientes saudáveis, contato com a natureza, tudo isso vai nos ajudar para que esta emoção transforme o seu conteúdo, que essa autoestima retorne ao seu cenário e através desse planejamento mental, pelo menos desejar estar bem, já é o começo de uma nova realidade. Vale a pena abraçar uma árvore, pisar na grama, Com na certeza. areia? Abraçando a árvore, toda a vitalidade da árvore viaja para o nosso corpo. E todo o processo enfermiço do nosso corpo transforma-se em adubo para a própria árvore. Tirando o sapato e colocando os pés no chão, nós trocamos os radicais livres que atacam o nosso corpo, que são elétrons destrutíveis do nosso corpo, e assimilamos elétrons equilibrados da própria natureza. Então é um processo de troca muito interessante e no banho em especial. Quando nós passamos por um processo de infecção nesta região que nós chamamos de sinusite, eu fiquei anos tratando, tomando uma vacina a cada 6 meses, que durava praticamente 2 meses e depois tudo outra vez. E só no banho eu percebi intuitivamente que eu poderia curar-me também. E um fiozinho de água caindo na testa e eu passava a mão e mentalizava a infecção e dava uma ordem e apontando o caminho de saída. 2 dias ou 3 dias após, começou a sair a secreção. E foi saindo e eu pensei que estava morrendo porque o odor é terrível. Porque a inflamação, né? A inflamação, eu pensei, vai estar apodrecendo tudo. Mas limpou, a cabeça ficou levinha, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive problema, já tem mais de 20 anos. Nossa, que bom. E você teve uma experiência também de controle do corpo, de emagrecimento, tudo sem remédio, também sem nada? Sem medicação Você pode contar alguma. pra gente? O primeiro processo cancerígeno que nos visitou, que nos assombrou mais, foi nas articulações. Eu estava com quase 100 quilos e precisava perder peso para ontem. E nesta reprogramação estabeleci um critério para que em 20 dias eu pudesse estar com 20 e poucos quilos a menos. 20 dias após, mastigando mais, comendo menos com isso, porque a saciedade está na boca e não no estômago, mentalizando o corpo ideal, a sua agilidade, a sua flexibilidade, a sua docilidade, todas as características que eu gostaria nesse corpo, e eu baixei para 75 quilos com 20 dias, e com o processo cancerígeno na coluna há pouco tempo, eu precisei baixar de 75 para 65. Por isso que ainda estou um pouquinho magrinho e não pretendo engordar tanto mais não. Aí eu baixei para 65, reconstruímos a coluna e agora estamos com 70 quilos, 71 no máximo. Tudo com a força do pensamento e da capacidade de mudar as próprias células e até os ossos do corpo. Qualquer coisa, qualquer parte do nosso corpo pode ser reconstruída muito rapidamente, porque todo o energismo, segundo Camille Flammarion, se renova em alguns dias. E basta, segundo ele, a mentalização para criarmos um órgão novo ou reconstruir aquele que está lesado. E será que em 1 minuto, 1 minuto e meio, que está quase terminando esse bloco, você consegue falar aquela conversa que a mãe pode ter com o bebê no seu ventre ainda, para que ele se livre, né, saia de várias situações até de doença e até de defeitos físicos? Podemos. Assim que começamos como pais, como mães, a desejar conceber um filho, nós já estamos gestando o seu corpo perispiritual e mais tarde, através da concepção, a parte física. Se ele aprende ou ela aprende 10.000 vezes a mais no ventre, eu começo a mentalização para que ele nasça com um corpo saudável, porque se eu comprometi a minha vida e agora está refletindo no corpo com um equipamento lesado, não tem como reeducar, não tem como fazer uma tarefa enobrecedora para repaginar a minha própria vida. Então, ensinando esse ser, esse encarnante ou reencarnante a se comportar de forma diferenciada, no respeito às leis, no respeito à vida, no respeito a si mesmo na gestação ele se cura de várias enfermidades e já nascem totalmente em harmonia com as leis e com a vida para dar
uma sequência no seu processo encarnatório. Muito importante isso. Sebastião, encerrando esse bloco e o programa Dualidade de hoje, eu te agradeço muito, junto com toda a nossa equipe do Dualidade, que você possa voltar sempre junto com a gente para passar todos esses ensinamentos para a gente. Gratidão é nossa, muito obrigado por nos convidar. E nós agradecemos também a sua participação e a sua companhia aqui conosco e convidamos para que participe do nosso programa, mandando suas dúvidas, suas colocações, sugestões para dualidade@feal.com.br. E para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior, para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!